Vamos lá começar mais uma aulinha com a correção da tarefa da aula 20. Copie em seu caderno a parlenda e depois pinte as vogais de verde e as consoantes de vermelho. Esta é a parlenda que nós devemos copiar em nosso caderno. Vamos ler? Hoje é sábado, pé de quiabo. Depois é domingo, pé de cachimbo. Vamos ao nosso caderno. Escrever nesta linha, tarefa. E aqui nós vamos começar a copiar a parlenda. Qual é a primeira palavra da parlenda? Hoje. Então, nós vamos pular uma linha e escrever hoje. Qual é a próxima palavra? É. Então, nós vamos dar um espacinho e escrever é. E a próxima palavra? Muito bem, sábado. Lembra que entre uma palavra e outra nós devemos colocar o quê? Muito bem, espacinho. Vamos escrever sábado. Na parlenda, as linhas se chamam versos e o primeiro verso da parlenda nós já escrevemos. Agora nós vamos para o segundo verso. Começa com a palavra pé. Nós vamos pular uma linha e escrever pé. Vamos continuar. De, espacinho de. Qual é a próxima palavra? Quiabo, muito bem. O que nós vamos escrever aqui? Quiabo, mas o que nós vamos fazer? Colocar um espacinho. Acabou mais um verso. Para onde nós vamos? Muito bem, para o verso de baixo, que começa com qual palavra? Muito bem, depois, num caderno, nós vamos pular uma linha e escrever depois. Aí tem um espacinho, eu vou colocar. Qual é a próxima palavra? É. Nós vamos escrever é. Aí tem mais um espacinho. Qual é a próxima palavra? Domingo. Então, nós vamos deixar o espaço e escrever domingo. Acabou mais um verso. Para onde nós vamos? Muito bem, para o verso de baixo e o último verso. Qual é a primeira palavra? Muito bem, pé. Nós vamos pular uma linha e escrever pé. E depois? D, olha o espacinho. Então, vou colocar o espacinho e escrever D. Depois do D tem o quê? Mais um espacinho. E qual que é a palavra? Cachimbo. Olha, do lado da palavra cachimbo tem o quê? Um ponto final. Então, nós vamos colocar um espaço, escrever cachimbo e colocar ponto final. E agora que nós já acabamos de escrever a parlenda, nós vamos pegar o lápis de cor vermelho e o lápis de cor verde. Vermelho, nós vamos pintar as consoantes e de verde as vogais. H é consoante ou vogal? Muito bem, consoante. E nós vamos pintar de vermelho. E a letra O é consoante ou é vogal? Muito bem, é vogal. E nós vamos pintar de verde. Muito bem. E J é consoante ou é vogal? É consoante. Nós vamos pintar de vermelho. E é consoante ou é vogal? Vogal. Oi, o E de novo, com a agulhinha da vovó. Ele é uma consoante ou uma vogal? Muito bem, a letra E, mesmo com a agulhinha da vovó, é uma vogal. E nós vamos pintar de verde. E a letra S? Muito bem, uma consoante. A, vogal. B, consoante. A, vogal. D, consoante. O, vogal. Esse verso nós já pintamos. Então, nós vamos para o verso de baixo. P é consoante. E, vogal. D é consoante. E é vogal. E Q? Muito bem, consoante. Nós vamos pintar de vermelho. U, vogal. I, vogal. A, vogal.
E B, é consoante ou a vogal? Muito bem, consoante. O, vogal. Mais um verso nós já acabamos. Para onde nós vamos? Para o verso de baixo. Só que agora nós vamos brincar enquanto nós fazemos a atividade. Ao invés de falar o nome das letrinhas, nós vamos fazer os sonzinhos da letrinha e descobrir se é vogal ou consoante. Vamos lá? D. É consoante ou a vogal? Muito bem, é consoante. E, vogal. Consoante. O, vogal. I, vogal. S, consoante. E, vogal. D, consoante. O, vogal. Consoante. I, vogal. Consoante. G, consoante. O, muito bem, é vogal. Mais um verso nós terminamos. Vamos para o último verso? É o quê? Consoante. E, vogal. D, consoante. E, vogal. C, consoante. A, vogal. C, consoante. E essa letrinha? O H tem sonzinho? Não tem. E ele é uma consoante. I, vogal. Consoante. B, consoante. O, vogal. E o ponto final? O que ele é? Consoante ou vogal? Ele não é nenhum dos dois. Ele é um sinal gráfico. 3. Ligar a figura ao seu respectivo nome. Que figura é essa? Do cachimbo. Vamos procurar onde está escrito cachimbo? Para isso, nós temos que ler as palavrinhas. Lembra que ler é ver as letrinhas e fazer os sonzinhos. Vamos começar? Pé. O que está escrito aqui? Pé. Muito bem. Cachimbo. O que está escrito aqui? Cachimbo. Nós já encontramos a palavra cachimbo. E essa figura? Quiabo. Aqui nós já sabemos que está escrito pé. Aqui nós já sabemos que está escrito cachimbo. Vamos ler aqui? Quiabo. Quiabo. Então é aqui que nós vamos ligar. Se aqui está escrito quiabo e aqui cachimbo, o que está escrito aqui que a gente já leu? Muito bem, pé. 5. Leia as palavras. Pé, depois, hoje, domingo. Agora escreva as palavras conforme a quantidade de letras. O que nós vamos fazer aqui? Nós lemos as palavrinhas. E agora nós vamos contar as letrinhas para escrever a palavra aqui na frente do número. Vamos lá? Quantas letras tem a palavra pé? 1, 2. Aonde está o numeral 2 para que eu possa escrever pé? Muito bem, está aqui. Pé, P. Mas tem mais uma coisinha que faz o E gritar. É um sinal gráfico. Muito bem, agulhinha da vovó, o acento agudo. Agora ficou pé. Vamos contar quantas letrinhas tem a palavra depois. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aonde está o numeral 6 para nós escrevermos depois?
Pois. Muito bem, o numeral 6 está aqui. De, po, is, depois. Vamos para a próxima palavra. Tem um H, mas a gente fez o sonzinho do H? Não. A gente só falou o sonzinho da letra O, G. Mas hoje não tem 3 letras. Tem 1, 2, 3, 4. Aonde está o numeral 4? Muito bem. O que nós vamos escrever aqui? O-G. O O do hoje é H-O. G. Parece o G, mas é J-E. E agora a última palavrinha. Domingo. Domingo tem quantas letras? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Domingo tem 7 letras, igual a semana que tem 7 dias. E este é o numeral 7. O que nós vamos fazer? Muito bem, nós vamos escrever domingo. Qual que é o do? Muito bem, D-O. Min, qual que é o min? M-I-N. Go. G-O. Muito bem. 6. No seu caderno, escreva numerais de 0 a 40 e circule todos os números que representam as dezenas. Embaixo da parlenda, onde nós copiamos e pintamos as vogais e as consoantes, nós vamos pular uma linha e escrever numerais de 0 a 40. Vamos pular uma linha e começar. De qual número mesmo nós vamos começar? Muito bem, do 0. Depois do numeral, nós vamos colocar um tracinho, que é para separar os números. 0. Qual vem depois? 1. Não esqueça do tracinho para separar os numerais. Qual é o sucessor de 1? Muito bem, 2. Qual número vem imediatamente depois de 2? 3. Não esqueça do tracinho para separar os numerais. E depois do 3? 4. Qual é o sucessor de 4? 5. Qual é o sucessor de 5? 6. Qual número vem imediatamente depois do 6? 7. Qual número vem imediatamente depois do 7? 8. Qual é o número que vem imediatamente depois do 8? 9. Esses números são as unidades. Agora nós vamos pular uma linha e vamos começar a escrever as dezenas. Qual é a primeira dezena? Qual é o número que vem depois do 9? É o 10. Não esqueça de pular uma linha, colocar o numeral 10 e colocar o tracinho para separar. 10. Qual é o próximo? 11, 12, 13. Qual vem depois do 13? 14. Qual é o sucessor de 14? 15. Depois do 15? 16. Não esqueça de colocar o tracinho. E depois do 16? 17. E depois do 17? 18. E depois do 18? 19. Nós escrevemos já a dezena do 10. Vamos pular uma linha e escrever a dezena do 20. Quando eu falo 20, eu coloco o numeral 2. Aí eu falei só 20. Então, eu coloco o 2 e o 0. E o tracinho para separar. 21. 20 é 2. 1 é 1. Então, qual é o número que nós vamos escrever? Muito bem, o 2 e o 1 e o tracinho para separar. E depois, a gente fala 22. 20 é 2, 2 é 2. Então, 22 é o 2 e o 2. E 23? Muito bem, 20 é 2, 3 é 3. 23 é o 2 e o 3. E depois, a gente fala 20, 21, 22, 23, 24. 20 é o 2, 4 é o 4.
Então, 24 é o 2 e o 4. E 25, qual que é? Muito bem, o 2 e o 5. E 26, qual que é? O 2 e o 6. E qual é o número que vem depois do 26? Muito bem, 27, que é o 2 e o 7. E o 28? Muito bem, o 2 e o 8. E o último número da dezena do 20 é o 29. Mas quais números a gente usa para fazer o 29? Muito bem, o 2 e o 9. Nós acabamos a dezena do 20. E agora, depois do 29, qual que vem? 30. Mas olha o que aconteceu com a minha folha. As minhas linhas acabaram. Então, eu preciso ir para uma folha nova. Se você ainda tem linha no seu caderno, continue escrevendo embaixo. Não precisa mudar de folha. Você pula uma linha e nós vamos escrever a dezena do 30. 30. Que número que a gente coloca quando fala 30? É o numeral 3. Eu disse 30, só 30. Então, a gente vai colocar o 3 e o 0 e o tracinho para separar. Então, vamos para o próximo. É 31. 31. 30 é o 3. 1 é o 1. Então, qual é o 31? O 3 e o 1. Não esqueça do tracinho para separar. 30, 31, 32. 30 é 3, 2 é o 2. Quais números nós vamos precisar para escrever 32? Muito bem, o 3 e o 2. Coloque o tracinho para separar os números. E um pouquinho de espacinho também. 30, 31, 32, agora é 33. 30 é o 3 e o 3 é o 3. Então, 33 é o 3 e o 3. E 34, qual que é? 30 é o 3, 4 é o 4. Então, 34 é? Muito bem, o 3 e o 4. E 35? Qual é o 35? Muito bem, o 3 e o 5. E 36? 30 é o 3, 6 é o 6. Muito bem, o 3 e o 6 formam 36. Qual é o próximo? 37. E qual é o 37? O 3 e o 7, muito bem. E depois? Qual é o sucessor de 37? Muito bem, 38. 30 é o 3, 8 é o 8. Então, 38 é 3 e o 8. Qual é o último número da dezena do 30? 39. E 39, quais números são? Muito bem, o 3 e o 9. Acabamos a dezena do 30. E agora, para qual dezena vamos? Para a dezena do 40, que é o último número que nós devemos escrever. 40. Qual é o 40? Quando eu falo 40, eu coloco 4. Como eu disse só 40, eu coloco o 4 e o 0. Agora, nós devemos circular as dezenas. Lembra que eu ensinei assim, ó, agora nós vamos escrever a dezena do depois desse número, depois daquele número. Você lembra? Sim. Qual foi a primeira dezena que nós escrevemos? Muito bem, a dezena do 10. E depois, qual foi a segunda dezena que nós escrevemos? Muito bem, a dezena do 20. Nós vamos pegar um lápis de cor e circular. O 10 e o 20. Tem mais dezena? Sim, tem. Qual dezena? A do 30. Já acabaram as dezenas? Não, falta uma? Qual falta? Muito bem, a dezena do 40. Então, as dezenas são 10, 20, 30, 40. 8. Complete a sequência. Vamos completar a sequência. Já tem alguns números escritos aqui.
Vamos ler os que estão escritos. 1, 10, 11, 20, 21, 30, 31 e 40. Vamos começar pela unidade. A unidade começa pelo 1 e vai até o 9. Mas só tem um aqui. Quais são os números que estão faltando na unidade? Muito bem. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 é dezena. E da dezena do 10 já tem o 10 e o 11 escrito. A dezena do 10 vai até o numeral 19. Quais números estão faltando? Muito bem. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Agora, já começou a dezena do 20. E aqui está escrito 21. A dezena do 20 começa no 20 e vai até o 29. Quais números estão faltando? O 21 já está escrito. Então, qual que é o próximo da dezena do 20? Muito bem. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29. Acabou a dezena do 20 e começou a dezena do 30. E da dezena do 30 já está escrito 30 e o 31. A dezena do 30 vai até o 39. Qual está faltando aqui? Quais são os números que estão faltando? Muito bem. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Como chama esse número que está sozinho? Muito bem, 40. Apostila 21, página 1. Nós vamos começar preenchendo o nosso cabeçalho com o nome da sua escola, o nome do seu professor, a sua turma de primeiro ano, o seu nome completo e bem bonito. 1. Vamos brincar? Leia a parlenda junto com o seu professor. Rei, capitão, soldado, ladrão. Este é o título da parlenda. É o nome da parlenda que nós vamos ler. A parlenda tem uma estrofe e cada linha da estrofe se chama verso. Vamos ler a parlenda? Rei, capitão, soldado, ladrão, moça bonita do meu coração. 2. Escreva o nome dos desenhos e forme o título da parlenda. Você se recorda o que é título? Muito bem, é o nome da parlenda. Que é isso aqui? De coroa, com cetro na mão. Muito bem, rei. Vamos falar bem devagarzinho. Letra que é essa? R, muito bem. Rei. E, rei. Qual é a última? I. Então, rei começa com R, termina com I e tem 3 letras. Rei, capitão. Vamos lá. K. Qual que é o K? Arranhou minha garganta, abriu minha boquinha. C-A. P. Explodiu a boquinha, sorrisinho fechado. P-I. Muito bem. Capi. Que é isso? Muito bem, a letra T. Tão. Abre a boca, sai pelo meu nariz. É o A com tio. E depois, ó, tão. Muito bem, a boca fez a letrinha, letra O. Então, tão é T-A, tio O, capitão. E essa próxima figura
dando um joinha pra gente. Muito bem. Soldado. Que letra é essa? Muito bem. S-O. Sou. Não fechou a boquinha, mas tem som de U. Então, é a letra L. Olha que legal! Dentro da palavra soldado tem a palavra sol. O sol que ilumina a gente. Que legal! Solda. D. Que letra que é essa que mexe aqui? D. Muito bem. Da. Abriu a boca. D-A. Do. D. O. Que legal! Dentro da palavra soldado tem sol, que a gente já leu, e também tem dado. Tem dado que a gente joga. Que legal! Que é esse mascarado aqui com um saco na mão? Muito bem, ladrão. Vamos falar bem devagarzinho para a gente ver a boquinha e ouvir o sonzinho. Linguinha atrás do dente. Que letra é essa? Muito bem, letra L. Lá. Abriu a boca, letra A. Drão. Nossa, que difícil. Vamos pensar? Vamos falar mais devagar. Drão. Mexeu aqui. É a letra D. Drrr. Tremeu a língua, é a letra R. Vamos anotar para não esquecer. Drão. Abriu a boca, saiu pelo meu nariz. É o A com tio. Drão. A última letra é a letra U. Então, aqui é o ão. Nossa, nós escrevemos ladrão. Então, qual é o título da parlenda? Rei, capitão, soldado, ladrão. 3. Pinte os espaços entre as palavras da parlenda. Conte quantas palavras há na parlenda e registre no espaço abaixo. Vamos lá para a nossa parlenda na página 1. Então, nós vamos pintar os espaços entre as palavras da estrofe. Nós não vamos utilizar o título. Então, vamos começar. Rei tem um espacinho. O que nós vamos fazer? Pintar. Capitão. Aqui tem um espaço, mas acabou o verso. Então, nós não vamos pintar. Vamos para a linha de baixo. Pega o dedinho. Soldado. Tem um espacinho aqui, então nós vamos pintar. Ladrão. Tem espaço, mas é o final do verso, então nós não pintamos. Porque é para pintar os espaços entre as palavras. Na linha de baixo, vamos ler. Moça. Que é isso aqui? Um espacinho, então nós devemos pintar. Bonita. Aqui nós pintamos no final do verso? Muito bem, nós não pintamos, nós vamos para o verso de baixo. Tem espaço. Meu, tem espaço. Coração. Aqui tem espaço. Muito bem, Tia Rô, não pinta, porque é o final do verso. E agora, vamos contar quantas palavras tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tem 9 palavras. Nesse quadradinho, vamos fazer uma bolinha para cada palavra? Vamos lá? Então, quantas bolinhas a gente tem que fazer? Muito bem, 9. Pega um lápis de cor aí. Eu vou pegar o azul porque eu gosto muito de azul. Vamos fazer as bolinhas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Já chegamos no 9? Não, então devemos continuar. Quando chegar no 9, nós devemos parar. 6, qual que vem depois? 7, 8, 9. Cheguei no 9. Agora, na linha,
nós vamos escrever o numeral 9. Numeral 9 é assim, ó. O peão joga o laço e puxa. Aí está o numeral 9. Muito bem. 4. Circule as rimas da parlenda. Depois, copie as palavras circuladas em seu caderno. Aqui está a parlenda. Mas eu tenho uma dúvida. O que é rima? Isso, rima é quando o som das palavras terminam iguais ou parecidos. Então, vamos ler a parlenda e ouvir o que termina igual ou parecido. Rei, capitão, soldado, ladrão, moça bonita do meu coração. O que termina igual nessas palavras? Rei, capitão, soldado, ladrão, moça bonita do meu coração. O que terminou igual? Muito bem. Capitão terminou com ão, ladrão terminou com ão e coração terminou com ão. Então, quais são as palavras que rimam? Capitão, ladrão e coração, porque elas terminam com o mesmo som. Agora nós vamos pegar o nosso caderno de classe e na primeira linha nós vamos escrever Barretos, o dia de hoje, de setembro de 2021. Vamos pular uma linha e escrever rimas. Pulamos uma linha e vamos copiar as palavras que rimam. Qual é a primeira palavra que rima? Capitão. Então, pule uma linha e escreva capitão. E agora, qual é a próxima palavra que rima? Ladrão. Pule uma linha e copie. Ladrão. Agora, qual é a próxima palavra que rima? Coração. Pule uma linha e escreva. Coração. 6. Complete com as letras que faltam e complete o nome das figuras abaixo. Olha aqui. Quem que é esse mocinho? Ele é um soldado. Olha, aqui já tem a palavra sol, de soldado. Qual que falta? D, da, a, d, o. Faltou dado, que é a palavra que está escondida dentro de soldado. E nós formamos soldado. E esse daqui de coroa? É o rei. Tá faltando a primeira letra, que é essa daqui. É a letra mais linda do alfabeto. Que letra é essa? Muito bem, a letra R. E nós escrevemos rei. Quem é este mascarado aqui com uma sacolinha na mão? É um ladrão. Vamos ver quais são as letras que estão faltando. Já tem, que é a letra L. E depois, lá. Abriu a boca, qual está faltando? Ah, muito bem. Ladr. Qual está faltando? Ladrão. Tá faltando o ão. Qual que é o ão? Muito bem, o A com tio e o O. E nós escrevemos ladrão. Que é isso aqui? Eu adoro. Coração. Vamos ver quais são as letras que estão faltando. Já tem. Qual está faltando aqui? Muito bem. A letra O. Cora. Qual está faltando? Coração. Qual está faltando aqui? O ão. Qual que é o ão mesmo? O A com tio e o O. Muito bem. Quem é esse aqui? O capitão. Vamos ver qual que está faltando. K. Não tem o K. Qual que é o K? Arranhou minha garganta. É a letra C. Abriu a boca. É a letra A.
ão. Qual está faltando? O ão de novo. Mas qual que é o ão mesmo? O A com o tio e o O. Muito bem. E esse aqui? Moça. Vamos ver qual está faltando. Mo. Tá faltando a primeira letra. Fechou toda a minha boquinha. Que letra é essa? Muito bem, a letra M. Vamos continuar. Moça. Ah, não tem. Qual é a letra que tá faltando? Ah, muito bem. Moça. 7. Descubra novas palavras, trocando a letra da palavra. Nossa, olha que legal! Nesta aula nós aprendemos a escrever palavras, a ver, a descobrir palavras dentro da palavra e agora nós vamos trocar letra para fazer novas palavras. Que legal! Vamos ver. Troque R por L. A palavra é rei. Então, eu devo tirar o R e colocar o L. E que palavra formou? Lei. Rei é o rei que tem coroa. E lei é uma regra que nós devemos obedecer. Que legal! Uma coisa muito diferente da outra, trocando só uma letrinha. Troque T por L. Vamos ler a palavra? Rato. Então, nós devemos tirar o T e colocar a letrinha L. O que será que ficou escrito? Ralo. Rato é um animal e ralo é um utensílio doméstico que a mamãe e as mulheres usam na cozinha. Totalmente diferente. 8. Complete com as sílabas que faltam. Nós vamos olhar os desenhos e descobrir a sílaba que falta, que é a primeira sílaba. O que é isso aqui com cara de bravo? Relógio. Re. É a letra mais linda do alfabeto. Mas com qual vogal? Re. Muito bem. R-E. E nós escrevemos relógio. Olha lá, tem a agulhinha da vovó, porque o ló grita. Vamos repetir? Relógio. Muito bem. O que é isso aqui? Rosa. Qual é a primeira sílaba de rosa? Muito bem, R-O. Rosa. Que bichinho fofinho é esse? Rato. R. E depois? A. Rato. E esse bicho grandão aqui, que a gente nem tem no Brasil? Rinoceronte. Ri. Ri. Muito bem, R-I. 9. Ligue cada figura à sua sílaba inicial. Sílaba é quantas vezes a gente abre a boca. Então, nós devemos olhar para a figura, ver qual é a primeira sílaba para a gente poder ligar a figura na sílaba, tá bom? Então, nós vamos colocar a mãozinha debaixo do queixo, vamos fechar a outra e quando a nossa mão abaixar, nós vamos levantar o primeiro dedo. E aí a gente vai saber qual é a primeira sílaba, a sílaba inicial. Vamos lá. Que figura é essa? Do rei. Vamos lá. Re. Re. Qual é o re? Muito bem, R-E. E aonde está o R-E? O R-E é este? Esta sílaba? R-E é esta sílaba? R-E é esta sílaba? R-E é esta sílaba ou R-E é esta sílaba? Muito bem. R-E de rei. E agora? O que é isso? Moça. Mãozinha debaixo do queixo, a outra mão fechada. Mo. Qual é a primeira sílaba? Mo. M. Mo. A boquinha fez a letra. Muito bem, M-O.
Liga para mim no MO. Muito bem. E esse aqui, quem que é? Ladrão. Mãozinha debaixo do queixo, a outra mãozinha fechada. Lá. Qual é a primeira sílaba de ladrão? Muito bem. L. Abriu a boca? A. Então, a primeira sílaba é L-A. Aonde está o L-A? Parabéns! Agora é soldado. Soldado. Eu acho que essa palavra vai ser difícil. Vamos colocar a mãozinha debaixo do queixo, outra mãozinha fechada e vamos começar. Eu lembrei de uma coisa. A primeira sílaba de soldado é uma palavrinha que está escondida dentro da palavra soldado. Você se lembra qual é? Muito bem, sol. Mas qual que é o sol? S. So. O. Sol. Tem som de U, mas não fechou minha boquinha. Então é a letra L. Muito bem. E onde está S-O-L? Parabéns. Agora, essa última figura que bate no nosso peito, como que ela chama? Coração. Mãozinha debaixo do queixo, a outra mãozinha fechada. Vamos ver qual que é a primeira sílaba. Co. Arranhou minha garganta. Co. E a boca fez a letrinha. Quais são essas letras? Muito bem, CO. E onde está o CO? Parabéns! 10. Reescreva a parlenda Rei, Capitão, Soldado, Ladrão. Vamos cantar a parlenda para a gente poder lembrar? Rei, capitão, soldado, ladrão, moça bonita do meu coração. Lembra que a tia falou que a parlenda é escrita em estrofe e que cada linha da estrofe se chama verso. Vamos descobrir quantos versos tem a parlenda? É simples. Quando a gente dá uma paradinha, é um verso. Vamos lá? Rei, capitão, soldado, ladrão, moça bonita do meu coração. 1, 2, 3, 4. Então, a parlenda Rei, Capitão tem 4 versos. Quantas linhas nós vamos ocupar? 4 linhas. E na primeira linha, o que nós vamos escrever? Rei, capitão. Muito bem. Rei, capitão, soldado, ladrão. Agora o segundo verso é soldado, ladrão. Vamos escrever? Soldado. Lembra que tinha uma coisinha assim? Chama vírgula e nós devemos escrever também. Soldado, ladrão. Muito bem. Vamos lá. Vamos reler para a gente poder vir para a próxima linha para escrever o próximo verso. Rei, capitão, soldado, ladrão. E agora? Muito bem. Moça bonita. Então, nós vamos escrever moça bonita. Qual é o último verso da parlenda? Vamos repetir? Rei, capitão, soldado, ladrão, moça bonita do meu coração. O que nós falamos aqui? Do meu coração. Do, olha o espacinho, meu, olha o espacinho, coração. Acabou a parlenda, o que a gente coloca? Muito bem, ponto final. 11. O dia pode ser dividido em diferentes períodos: manhã, tarde e noite. Observe as imagens abaixo e assinale com X as respostas corretas. Vamos olhar, vamos analisar, vamos observar
é ver, com muita atenção o que está na figura. Vamos ler aqui? Manhã, manhã. Olha o que esse menininho chamado João está fazendo de manhã. Ele está espreguiçando. E onde que ele está? Na cama. Então, o que ele está fazendo? Ele está acordando, ele acabou de acordar. Aqui está escrito tarde, tarde. Onde é esse ambiente que João está? Ele está sentado à mesa. E o que ele está fazendo? Que é isso aqui? Ele está almoçando e bebendo suco. Olha lá na janela. O que que tem? Sol. Por isso que eu sei que é almoço, porque quando tem lua é jantar. E aqui? Noite. Noite. Ele voltou para a cama. Para fazer o quê? O olho dele está fechado. Muito bem, para dormir. Ah, no período da manhã, João acordou, tomou banho, brincou. Manhã é este período aqui. O que João fez? Muito bem, ele acordou. No quadradinho que tem na frente, nós vamos fazer um X. Muito bem. B. João, no período da tarde, estudou, acordou, almoçou. Como que nós sabemos que é tarde? Porque tem um solzinho aqui. E o que ele está fazendo? Ele está almoçando. Ele estudou, acordou ou almoçou? Muito bem, almoçou. C. No período da noite, João tomou banho, dormiu e estudou. No período da noite, olha a noite aqui, o que ele está fazendo? Dormindo. Então, ele, muito bem, dormiu. 12. Pinte em qual período do dia você realiza essas atividades. Brincar. Você brinca de manhã, tarde ou noite? Você vai pintar o quadradinho da frente. Dormir. Você dorme de manhã, de tarde ou de noite? Todos nós dormimos à noite. E estudar? Alguns estudam de manhã, alguns estudam à tarde. E os adultos também podem estudar à noite. Em qual período você estuda? Tem que pintar o quadradinho da frente. Os números ordinais indicam ordem ou posição de pessoas, objetos e coisas em geral. Aqui ele indica a posição das pessoas na fila. O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. E aqui no pódio, o numeral ordinal indica a ordem de chegada. O primeiro, o segundo, o terceiro. Numerais ordinais até o 10. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo. 1. Faça um X na figura cujos números indicam ordem. Para o número indicar ordem, é preciso que ele tenha isso aqui, ao lado dele. Aqui tem 4 abacaxis? Não, não tem. E aqui nessas fichas, da ordem dos carrinhos, tem? Sim, tem. Então, nós vamos fazer um X. E aqui, tem a ordem? Indica essa ordem aqui? Não, é um calendário. Nós vamos marcar X? Não. 2. Observe a corrida e responda. Olha a corrida. Vamos ver quem são as crianças que estão correndo? João, Tiago, Davi, Fábio, Maria, Bruno e Caio. Quantas crianças tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O que é isso aqui? Vamos ler? Chegada. Chegada é onde eles devem chegar. Quem está mais próximo da chegada é quem está ganhando a corrida.
A. Pinte a criança que chegou em primeiro lugar. Em primeiro lugar é quem ganha a corrida. Quem está em primeiro lugar? Está mais próximo da chegada. Muito bem, o primeiro lugar é de João. E que nós devemos fazer? Pintar. B. Quem está em terceiro lugar? Este João é o primeiro. Quem vem logo atrás, pertinho de João, é o segundo. E ele é o Tiago. E quem está mais pertinho do Tiago é o Davi. Se João é o primeiro, Tiago é o segundo, Davi então é o? Muito bem, terceiro. Vamos escrever o nome do Davi aqui. Davi. C. Qual a colocação de Maria? Maria está aqui. Vamos ver. Quem está atrás de Davi? Fábio, que é o quarto lugar. Maria está atrás de Fábio. Fábio é o quarto lugar. Maria, então, qual lugar é? Quinto. Muito bem. Então, qual é a colocação de Maria? Qual é o lugar dela? O quinto lugar. Muito bem. D. Quem chegou em último lugar? O último lugar é o que está lá no finalzinho da fila. Quem é que está? Caio. Vamos descobrir a posição dele? Maria está em quinto. Atrás de Maria vem o Bruno. Se Maria é o quinto, Bruno é o sexto. E Caio, que está atrás de Bruno? Se Bruno é o sexto, Caio é o? Muito bem, o sétimo. Então, o sétimo lugar, o último lugar é de quem? Do Caio. E circule a criança que está em quarto lugar. Olhe o quarto. Quem é o quarto lugar? Vamos ler? Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Fábio. Quem é o quarto lugar que nós vamos circular? Muito bem, o Fábio. F. Qual a colocação de Tiago? Vamos procurar o nome do Tiago. João, Tiago. Qual é a colocação do Tiago? Muito bem, segundo lugar. 3. Complete com os números ordinais. Olha, nós vamos completar com os números ordinais as formigas. Mas a gente fala a formiga, então ela não é primeiro, ela é primeira. Por isso nós colocamos esse azinho do lado do porque quando é primeiro, nós colocamos um ozinho do lado do ou do lado do numeral. Então vamos ver. Primeira formiga, segunda formiga. Vamos ver qual que é essa formiguinha? Primeira, segunda. Segunda-feira. Segunda também é um dia da semana. Primeira, segunda, terceira. É o 3 com azinho, porque é uma menininha, uma formiguinha. Primeira, segunda, terceira, quarta. Quarta formiguinha. Quarta-feira também é um dia da semana. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. Quinta formiguinha. O que nós vamos colocar? O 5 e o azinho. Quinta, quinta-feira. Também é um dia da semana. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta formiguinha ou sexta-feira, que também é um dia da semana. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima. Se sexta é o 6, sétima, qual que é? O 7, com um azinho. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava. Oitava. Olha bem. Ou melhor, escute bem. Oitava. Nós já até sabemos que número é. Muito bem, o número 8, com azinho. Primeira, segunda,
terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, nove. Qual é o número que nós vamos colocar? Muito bem, o 9. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, décima. Décima. Qual é o numeral? Muito bem, 10. Quantas formiguinhas tem? Tem da primeira à 10ª formiguinha. Quantas tem? Muito bem, tem 10 formiguinhas. 4. Complete a sequência numérica com os números que estão faltando. Vamos ler por linhas. Tem o número 1 e tem o número 10. Quais números estão faltando entre o número 1 e o número 10? Qual vem depois do 1? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 já tem. Qual número vem depois do 10 e antes do 12? 11. Qual é o número que está entre 12 e 14? Vamos pensar, ó. 10, 11, 12, 14. Qual é esse 1? Muito bem, 13. Quais números estão entre 14 e 18? São 1, 2, 3 números. Depois do 14 é o 15. Depois do 15, 16. Entre o 16 e o 18, qual está faltando? 17. Depois do 17 já tem o 18. Qual vem agora? 19, 20. Vamos para a linha de baixo. Depois do 20, 21. E agora, entre o 21 e o 23? Muito bem, 22. 23 já tem, nós não vamos escrever. Vamos escrever o que vem depois do 23. Muito bem, 24. Qual é o número que está entre 24 e 26? Muito bem, 25. 26, 27, 28. Qual é o número que está entre o 28 e o 30? Muito bem, 29. 30 nós não vamos escrever porque já tem. 31 também não, porque já tem. Então, qual que é o próximo? Muito bem, 32. E depois? 33. 30 é o 3, 3 é o 3. Qual é o número que está entre o 33 e o 35? 30 é o 3. Muito bem, 34. Depois do 34 ao 35 já tem, a gente não vai escrever. Depois, 36, 37. Qual é o número que está entre 37 e 39? É o 30 e? Muito bem, 8. Olha que legal. Nós já escrevemos as unidades, a dezena do 10, a dezena do 20, a dezena do 30. E agora, qual é a dezena que nós vamos escrever que vem depois da dezena do 30? Do último número da dezena do 30? Muito bem, 40. 40, mas qual é o número que eu preciso para escrever 40? Eu preciso de 2 números. Muito bem, quando eu falo 40, eu coloco 4. E como eu só disse 40, eu coloco 4 e o 0. Mas qual é o que vem depois? 41. 40 é o 4 e o 1. Muito bem, é o 1. Então, eu vou escrever 4, 1 para fazer 41. 40, 41 e agora 42. Qual é o 42? 40 é o 4, 2 é o 2. Então, o que nós vamos escrever? O 4 e o 2. 40, 41, 42, 43. Qual que é o 43? 40 é o 4 e o 3 é 3. Muito bem.
40, 41, 42, 43, 44 e agora? 4 e o 5 para fazer 45. E qual está entre 45 e 47? O 46. Qual é o 46? 40 é o 4. 6 é o 6. Então, é o 4 e o 6. 47 já está escrito. E agora? 48. 40 é o 4. 8 é o 8. 48. E depois do 48 vem o último número da dezena do 40. Qual é o último número da dezena do 40? O 49. 40 é o 4. 9 é o 9. 49. E essa dezena aqui? Terminou com 0, é uma dezena nova que se inicia. 5 e o 0, como que eu leio? 50. Então, nós preenchemos a sequência numérica do 1 até o 50. 5. Vamos contar o material dourado e registrar as quantidades. Material dourado eu adoro. Cubinhos são unidades e barrinhas são dezenas. U de unidade, D de dezena. Nós começamos por onde, você lembra? Muito bem, nós começamos pela unidade. E a unidade são os cubinhos. Vamos contar? Quantos cubinhos tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que nós vamos colocar debaixo do U de unidade. 6. Quantas barrinhas? 1, 2. 2 barrinhas, o numeral 2 nós vamos colocar debaixo do D de dezena. 2 dezenas e 6 unidades formam o numeral 26. E aqui? 1, 2, 3. 3 cubinhos, 3 unidades. Muito bem. Quantas barrinhas? Uma barrinha, uma dezena. Uma dezena e 3 unidades formam o numeral 13. Vamos para de baixo. Um cubinho, uma unidade. 1, 2, 3 barrinhas. 3 o quê? Dezenas. Vamos ler? 3 dezenas e uma unidade formam o numeral 31. Vamos para amarelo, material dourado amarelo. 1, 2 unidades, porque são 2 cubinhos. Qual é o número que nós vamos colocar aqui? 2. E quantas barras? 1, 2. Barrinhas são dezenas, então nós vamos colocar qual numeral aqui? 2. 2 dezenas e 2 unidades formam o numeral 22. Vamos para baixo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 cubinhos, 5 unidades. 1, 2, 3. 3 barrinhas, 3 dezenas. 3 dezenas, 5 unidades formam o numeral 35. Vamos lá para o rosa. Os cubinhos. 1, 2, 3, 4. 4 cubinhos, 4 unidades. Quantas barrinhas? 1, 2, 3, 4. 4 barrinhas, 4 dezenas. Vamos ler? 4 dezenas e 4 unidades formam o numeral 44. Não tem cubinho. Se não tem cubinho, tem unidade? Não. Se não tem nada, qual é o número que eu coloco? Muito bem, 0. Vamos ver as barrinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 barrinhas, 6 dezenas. 6 dezenas e 0 unidades, que numeral forma? 60. Vamos para o de baixo. Olha que legal! Aqui não tem barrinha e aqui não tinha cubinho. Vamos ver quantos cubinhos temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 unidades e 0 barrinhas, que são 0 dezenas. 0 dezenas e 8 unidades formam o numeral 8.
Vamos para o azul. Vamos contar os cubinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 cubinhos são 8 unidades. E barrinhas? 1, 2, 3, 4, 5. 5 dezenas, porque tem 5 barrinhas. 5 dezenas e 8 unidades formam o numeral 58. Quantos cubinhos? 1. Uma unidade. Quantas barrinhas? Uma dezena. Uma dezena e uma unidade formam o numeral 11. Qual o menor numeral representado? O menor, o pequenininho. Ele não tem nem dezena. Muito bem, é este daqui. E como que eu leio 0 dezenas e 8 unidades? Muito bem, 8. Qual é o numeral que nós vamos colocar aqui? 8. B. Qual o maior numeral representado? Qual é o maior? Aqui na dezena ele tem que ser o maior número. Qual que é? Muito bem, esse com o numeral 6. E como ele chama? 60, que nós vamos escrever aqui? 60. 6. Resolva as situações problema. A. Havia 6 soldados no quartel. 2 foram embora. Quantos soldados ficaram? O que a tia Rô ensinou sobre os problemas? São para a gente pensar e resolver. Nós temos que analisar o problema para poder resolvê-los. Vamos lá. Haviam quantos soldados? 6 soldados. Então, nosso cálculo começa com o numeral 6. Aqui nós vamos colocar o numeral 6. 2 foram embora. Se foram embora, ficaram mais ou ficaram menos soldados? Ficaram menos. Então, é uma conta de adição ou de subtração? Muito bem, de subtração. E o sinal da subtração é o menos. Quantos foram embora? 2. Muito bem. Vamos continuar a ler o problema para analisar. Quantos soldados ficaram? Chegou na pergunta. Então, o que nós devemos colocar? Muito bem, o sinal de igual. Então, vamos ler o cálculo para a gente poder fazer a conta. 6 menos 2 igual a... igual a quanto? Vamos desenhar para ficar mais fácil? Vamos desenhar quantos soldados? Quantos tinham? Quantos tinham? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se 2 foram embora, nós devemos tirar 2 soldados. Vamos riscar? 1, 2. Quantos sobraram no quartel? Vamos contar? 1, 2, 3, 4. 4. Então, 6 menos 2 é igual a 4. A pergunta do problema é: quantos soldados ficaram? Ficaram quantos soldados? Muito bem, ficaram 4 soldados. B. Camila desenhou 2 corações. Aline desenhou 7 corações. Quantos desenhos de corações as duas fizeram juntas? Vamos analisar o problema para descobrir o cálculo. Camila desenhou quantos corações? 2 corações. Então, o cálculo inicia com qual número? Muito bem, 2. Aline desenhou 7 corações. O próximo número é o 7, porque ela desenhou 7 corações. Mas nós já sabemos se é uma adição ou se é uma subtração? Nós já sabemos se nós vamos usar o sinal de mais ou de menos? Ainda não. Nós devemos, então, continuar a analisar o problema. Quantos desenhos de corações as duas fizeram juntas? Se elas fizeram juntas, juntar é adicionar ou é subtrair? É uma adição ou uma subtração? Muito bem! Juntas, fizeram juntas, é juntar. E juntar é uma adição. Qual é o sinal da adição?
Muito bem, o sinal da adição é o sinal de mais. Mas aqui também já tem a pergunta. Então, qual o sinal que nós vamos colocar agora? Muito bem, o de igual, porque já acabou o problema. Já fez a pergunta. E agora? Vamos desenhar para ficar mais fácil da gente compreender? Nós devemos desenhar o que, então? 2 corações da Camila. 1, 2. Mais. Então, vou desenhar mais quantos corações? 7 da Aline. Vamos desenhar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Já chegou o sinal de igual. Então, o cálculo é 2 mais 7 igual a... Vamos contar quantos corações tem juntos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 corações. Então, 2 mais 7 é igual a 9. E qual é a resposta do problema? Quantos desenhos de corações as duas fizeram juntas? Elas fizeram juntas 9 corações. 7. Organize os números abaixo em ordem crescente. O que é uma ordem crescente? É uma ordem do menor para o maior. É a ordem da nossa fase de vida, porque nós somos bem pequenininho, um bebezinho, e nós vamos crescendo, virando criança, adolescente, jovem, adulto, depois velhinho. É esta ordem que nós vamos usar. Vamos ler os numerais para a gente descobrir qual é o número menor. 10, 8, 7, 5, 2, 4, 6, 9, 3, 1, 13, 12, 11. Qual é o menor? Muito bem, o numeral 1. E o que nós devemos fazer? Nós vamos riscar para a gente não se confundir e escrever aqui na linha e colocar o tracinho para separar os números. Agora nós vamos ler e descobrir qual é o menor. O 1 a gente não vai ler mais, porque a gente já escreveu. 10, 8, 7, 5, 2, 4, 6, 9, 3, 13, 12, 11. Qual é o menor? Muito bem, o numeral 2. Nós vamos riscar e escrever aqui na linha e colocar o tracinho para separar. Vamos ler agora os numerais para a gente descobrir qual é o menor. 10, 8, 7, 5, 4, 6, 9, 3, 13, 12, 11. Qual é o menor? 3. Muito bem. 1, 2, 3. Então, qual que nós vamos colocar aqui? O numeral 3. Me parece que nós estamos fazendo a sequência. Será que é? Vamos descobrir então agora qual é o menor. 10, 8, 7, 5, 4, 6, 9, 13, 12, 11. Qual é o menor? Muito bem, o numeral 4. O que nós vamos fazer? Nós vamos riscar o numeral 4 e colocar aqui o 4. Vamos ler. 10, 8, 7, 5, 6, 9, 13, 12, 11. Qual é o menor? Muito bem, o numeral 5. Nós vamos riscar, escrever ele aqui na linha com um tracinho para a gente não misturar os números. Qual desses números agora será que é o menor? Vamos ler?
10, 8, 7, 6, 9, 13, 12, 11. Qual é o menor? Muito bem, 6. Vamos colocar um risco no 6 e colocar o 6 aqui com tracinho. Vamos pensar sobre isso aqui? 13, 12 e 11, nós já sabemos que são números grandes, porque eles são maiores que 10. E desses aqui, qual será o menor? 10, 8, 7 e 9. Qual é o menor? Muito bem, o numeral 7. Nós vamos riscar e escrever ele aqui, colocar um tracinho para separar. E agora, qual é o menor? 10, 8 ou 9? Muito bem, o numeral 8. Nós riscamos para não se confundir, colocamos aqui e o tracinho para separar. E agora, qual é o menor? 10 ou 9? Muito bem, o numeral 9. E agora? Qual é o menor? 10, 13, 12 ou 11? Muito bem, o numeral 10. Então, nós vamos escrever aqui 10. E agora, qual é o menor? 13, 12 ou 11? Muito bem, o 11. Nós vamos riscar o 11 e escrever na linha 11. E agora, qual é o menor? 13 ou 12? Muito bem, o numeral 12. Vamos colocar ele aqui. Minha linha acabou, então eu vou para a linha de baixo. E qual é o número maior? Muito bem, o 13. Nós vamos riscar e colocar aqui. Tarefa. Nós vamos colocar a data da tarefa nos dois lugares em que é preciso colocar. Colocar a sua turma do primeiro ano e o seu nome completo e bem bonito. 2. Observe o trem e complete os números ordinais. O que é número ordinal mesmo? É os que indicam ordem ou posição. E ele sempre vem com uma bolinha do lado ou com um azinho pequenininho. Primeiro, segundo. Qual é esse? Muito bem, terceiro. E aqui? Quarto, primeiro, segundo, terceiro, quarto. E aqui? Quinto. E aqui? Sexto, sétimo. Este trem tem 7 vagões. E ele em numeral ordinal ficou primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. No primeiro tem um gato, no segundo, um cachorro, no terceiro, um galo e no quarto não tem nada. No quinto, um porco, no sexto, um sapo, no sétimo, um boi. Agora responda. A. Pinte o primeiro vagão de verde. O primeiro vagão é o que está perto do maquinista. Qual que está perto? Muito bem, o primeiro. O que nós devemos fazer? Pintar de verde. B. Qual animal está no terceiro vagão? Terceiro é o número 3 com a bolinha. Aonde está o terceiro? Muito bem. Qual é o animal que está? Galo. E o que nós vamos escrever aqui? Galo. C. Em qual vagão está o porco? O porco está aqui. Qual é o vagão que ele ocupa? Muito bem, o quinto vagão. D. Quem está no último vagão? O último é o que acaba. Qual é o animal que está no último? Muito bem, o boi. E. Circule o animal que está no segundo vagão. Primeiro, segundo. Qual é o animal que está no segundo vagão? Muito bem, o cachorro. E nós vamos circular. F. Qual vagão está vazio? Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Muito bem, o quarto vagão. G. Qual animal está no sexto vagão? O sexto vagão vem antes do sétimo. Sétimo é o último vagão. Qual é o vagão que vem antes? O sexto. E qual animal está no sexto vagão?
Muito bem, o sapo. 3. Organize os números abaixo em ordem crescente. Qual é a ordem crescente? Do menor para o maior, do pequeno para o grande. Vamos ler os numerais para a gente descobrir qual é o menor? 20. 20 é grande. 18. 18 também é. 17 também é grandão. 15. 14. 16. 19. 11. 13. 12. 10. Qual é o menor? Muito bem, o numeral 10. Então, nós vamos riscar, escrever ele aqui e colocar o que para separar? Muito bem, o tracinho. Agora, vamos ver. 20, 18, 17, 15, 14, 16 e 19. Nós já sabemos que são números bem grandões. Então, nós vamos deixar ele para lá e vamos analisar esses aqui. 11, 13, 12. Qual é o menor entre 11, 13 e 12? Muito bem, 11. Então, nós riscamos e escrevemos aqui. Vamos continuar analisando estes números aqui. Qual é o menor? 13 ou 12? Muito bem, o 12. Então, nós vamos riscar e colocar aqui. E agora, qual sobrou? O 13, muito bem. Então, nós vamos escrever aqui. E depois, vamos analisar esse para ver qual que está mais pertinho do 13, que ele vai ser o menorzinho. 20, 18, 17, 15, 14. Muito bem, o 14 é o mais próximo do 13. Então, nós vamos riscar e escrever ele na linha. Qual é o número que está mais pertinho do 14? Vamos ver? 20, 18, 17, 15. Qual é o que está pertinho do 14? O 15. Muito bem. Então, nós vamos riscar, escrever ele aqui. Agora, nós temos que descobrir um número bem pertinho do 15, porque ele vai ser o menor. 20, 18, 17, 16, 19. Qual é o que está mais pertinho do 15? Muito bem, o 16. Então, nós vamos riscar e escrever na linha. Vamos descobrir um número que está bem pertinho do 16 para a gente poder riscar e escrever. 20, 18, 17, 19. Qual está pertinho? Muito bem, o numeral 17. Então, nós vamos riscar e escrever aqui na linha. Se acabou a sua linha, você vai para a linha de baixo. Agora, a gente tem que descobrir um número bem pertinho do 17, porque ele vai ser o menor. 20, 18, 19. Qual é o número que está mais pertinho do 17? Muito bem, o 18. Nós vamos riscar e escrever na linha. Agora, a gente tem que descobrir um número bem pertinho do 18, porque ele vai ser o menor. 20, 19. Qual está pertinho do 18? Muito bem, o 19. Então, nós vamos riscar e colocar aqui na linha. Então, qual é o último número? Muito bem, o 20. Nós vamos riscar e escrever na linha. 4. Vamos contar o material dourado e registrar as quantidades? Nós começamos a contar o material dourado sempre pela unidade. E escrever aqui também no quadro valor lugar pela unidade. U de unidade, D de dezena. No material dourado, as unidades são os cubinhos. Vamos contar os cubinhos? 1, 2, 3, 4. Qual é o numeral que nós vamos colocar aqui? Muito bem, 4. Quantas barrinhas? 1, 2, 3. 3 barrinhas, que são 3 dezenas. 3 dezenas e 4 unidades formaram o numeral 34. E aqui? Tem unidades? Não. Se não tem unidades, o que eu coloco?
O numeral 0. E quantas dezenas tem? 1, 2, 3, 4. Aqui debaixo de dezena, eu vou colocar 4. 4 dezenas e 0 unidades formam qual numeral? 40, muito bem. E aqui só tem unidade. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vou colocar o numeral 6 debaixo do 1. E debaixo da dezena? Vou colocar o numeral 0, porque não tem dezenas, não tem barrinhas. 0 dezenas e 6 unidades formam qual numeral? 6. Aqui tem cubinhos? Não. Não tem o que então? Unidades. Então, debaixo do U de unidades, qual é o número que nós vamos colocar? 0, muito bem. E quantas barrinhas tem? 1, 2. Tem então 2 dezenas. 2 dezenas e 0 unidades formam o numeral 20. Vamos contar os cubinhos? 1, 2. 2 cubinhos, 2 unidades. Uma barrinha, uma dezena. Uma dezena e 2 unidades formam o numeral 12. E aqui, tem unidades? Não. Então, qual é o numeral que a gente vai colocar aqui? 0, porque não tem unidades, não tem cubinhos. Tem barrinha? Sim, tem uma dezena. Uma dezena e 0 unidades formam qual numeral? 10. Ah, qual o menor número representado? Qual o menor número? Este número é tão pequenininho que ele não tem dezena. Muito bem, o numeral 6. E escreva aqui 6. 5. Resolva as situações problema. Problema é para a gente analisar e responder. C. Havia 5 bexigas. Uma estourou. Quantas bexigas sobraram? Vamos analisar. Havia quantas bexigas? 5. Então, o nosso cálculo vai começar com qual número? 5. Uma estourou. Se estourou, ficou mais, juntou ou ficou menos? Separou. Muito bem, ficou menos. Menos é uma adição ou é uma subtração? Muito bem, é uma subtração. Vamos continuar lendo. Uma estourou. Se é uma subtração, tem que tirar quantas? Muito bem, uma. Quantas bexigas sobraram? Quantas sobraram? Já chegou na pergunta. Então, qual é o sinal que nós vamos colocar? O de igual. Vamos ler o nosso cálculo? 5 menos 1 igual a... Vamos descobrir. Vamos desenhar 5 bexigas. 1, 2, 3, 4, 5. Se uma estourou, o que nós vamos fazer? Muito bem, nós vamos riscar. Quantas sobraram? 1, 2, 3, 4. Então, 5 menos 1 é igual a 4. Qual é a resposta do nosso problema? Sobraram quantas bexigas? Muito bem. D. Luana tinha 8 bonecas. Ganhou mais uma boneca de sua tia. Quantas bonecas Luana tem agora? Vamos analisar. Quantas bonecas Luana tinha? 8. Ela ganhou mais uma. Se ela ganhou, ela vai ficar com mais ou vai ficar com menos? Muito bem, ela vai ficar com mais. Isso é uma adição ou uma subtração? Uma adição. Qual é o sinal da adição? Mais ou menos? Muito bem, a adição é mais. Mas quantas bonecas ela ganhou? Muito bem, uma boneca. E agora? Quantas bonecas ela tem? Já acabou. Então, é sinal de igual. Como vai ficar? 8 mais 1 igual a... quanto será? Não esqueça de responder aqui. Luana tem... Quantas bonecas você descobriu que tem? Tem que fazer o cálculo. Problema ganha quem pensa. Não esqueça disso.
6. Observe as figuras e fale em voz alta o nome de cada uma delas. Ligue as figuras que terminam com o mesmo som. O que é isso, terminam com o mesmo som? São as figuras que rimam. Lembra que a Tia Rô falou que rima é quando termina com um som igual ou parecido? E é isso que nós vamos fazer agora. Mas para isso, eu preciso que você diga as palavrinhas aí. Vamos lá? Gato vai rimar com coração, sol ou pato? Gato rima com? Muito bem, pato. E avião vai rimar com coração ou com sol? Muito bem, avião rima com coração. E caracol rima com coração, com sol ou com pato? Muito bem, caracol rima com sol. Pinte o nome das figuras. Agora ficou super legal. A gente tem que ler. Para ler, nós vamos precisar do nosso dedinho e cada letrinha nós vamos falar o nome da letra ou o som da letra. Muito bem, o som da letra. Essa figura é de quem? Do rei. Vamos encontrar rei. R, E, I. Rei. Tem R, E, I. D, E, D, O. Dedo. Não, isso não é figura do dedo, não. Re, E, I. Rei. Encontramos a figura do rei. O que nós vamos fazer? Nós vamos pintar. E aqui? Que figura é essa? Navio. N. Na. A. V. I. O. Vai encontrar navio e vai pintar navio. E essa aqui? Soldado. S. O. Sou. Tem som de U, mas não fechou a boca. Então é a letra L. S-O-L. D-A-D-O. Ficou fácil de achar. E aqui? Ladrão. Ladrão. Aonde será que está ladrão? E aqui? Moça, ela tá toda chique, olha lá. Que letra é essa? M. Moça. Mas moça não tem S, tem som de S, mas é o C com o rabinho. E essa figura aqui cheia de coração, coração cheio de coração. Vamos falar coração. Aonde será que está escrito? Arranhou a garganta. Letra? Muito bem. Arranhou a garganta, letra com O. Tremeu a língua, a letra mais linda do alfabeto. Ra, abriu a boca, é a primeira letra do alfabeto. S. Tem som de S, mas não usa o S. Usa o C com o rabinho. Sa, abriu a boca, é letra A. Mas esse A sai pelo meu nariz, não fala sa, fala sam. Então nesse A tem o quê? Muito bem, o tio. E depois, ó, coração. A boca fez a letrinha. Que letra é essa? Muito bem, a letra O. 8. Ligue cada figura à sua letra inicial. Rei. Rei começa com a letra mais linda. Qual é a letra mais linda do alfabeto? S? Não. M? Não. C? Não. R. Muito bem, a letra mais linda do alfabeto, R de rei. E aqui, capitão. Capitão. Começa com a letra que arranha a garganta. Que letra é essa? Muito bem, a letra C. E soldado? Soldado. Começa com que letra? Muito bem, soldado começa com a letra S. E ladrão?
Língua atrás do dente. Que letra é essa? Muito bem, a letra L. Ladrão. E moça. Fechou tudo minha boquinha. Muito bem, a letra M. E coração. Que letra é essa? Muito bem, a letra C. 9. Observe o céu de onde você mora durante a manhã e noite. Depois, desenhe o que você viu. O que a gente vê de dia? Dia. O que a gente vê de dia no céu? Muito bem. Sol. Noite. Noite. Nós vemos duas coisas à noite. Muito bem. Lua e estrelas. Então, de dia nós vamos desenhar sol e de noite a lua e as estrelas. Ah, que peninha! Já acabou a nossa aulinha. Até a próxima!